sem problema. Então tá, muito obrigado. Aqui algumas pessoas já entraram, temos também algumas colegas de profissão, a doutora Doris, que está aqui, e vários outros amigos, amigas. Então, se o senhor me permitir, eu vou rapidamente só te agradecer imensamente pela gentileza, né, e dizer também para as pessoas que ainda não tiveram o prazer de conhecê-lo, que o doutor Unai Tupinambás, ele tem doutorado pela Faculdade de Medicina da UFMG, em Infectologia e Medicina Tropical, é professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e também membro do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 na Universidade e também na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, doutor, é um grande prazer, muito obrigado por estar aqui conosco, tá? Prazer é meu, Cláudio. Então, doutor, o que eu queria te perguntar, assim, para a gente começar esse bate-papo, desculpe, só deu um probleminha aqui na minha conexão. Eu queria te perguntar a respeito dos prognósticos futuros para a pandemia, assim, a gente saber se está tudo sob controle ou se existe algum risco de uma terceira onda, um recrudescimento do vírus. Então, se o senhor puder falar um pouquinho a respeito disso para a gente, por gentileza. Tá. Então, primeiro, assim, bom dia a todos e a todas, né? Um prazer, assim, eu acho que é quase uma obrigação nossa difundir a boa ciência, o bom conhecimento, né? Então, sempre que eu posso, eu tenho participado desses eventos, né? Ainda mais se tratando, é tão simbólico a data de hoje, vocês que estão na floresta, acho que vocês estão na floresta, né? A Moria está na floresta, né? Os guardiões das florestas, não é isso, Glauber? Professor, a gente tem pessoas de vários lugares do Brasil. A nossa sede está lá na floresta, no Mapiá, mas aqui nós temos uma representante do setor de saúde do Mapiá, que é a Yara, dentista lá na floresta, mas tem pessoas de São Paulo, tem pessoas de Minas Gerais, de vários lugares. Mas assim, originalmente foi de lá que veio o Santo Daime, né, o Cipó e tal. De uma certa forma, vocês são todos guardiões da floresta. E hoje é dia 1º de setembro, o STF está votando o marco regulatório, que é um absurdo, né, eles quererem passar a boiada, né? A gente sabe que vocês, né, as pessoas, os povos originários, bem como as pessoas que estão aí na luta, são os defensores desse meio ambiente. Então, assim, eu acho que é importante a gente dizer isso, né, antes de começar. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que ter a importância que é, né, o meio ambiente para evitar, inclusive, a próxima pandemia. Se a gente invadir ainda mais, avançar ainda mais aí na floresta, no caso da floresta amazônica, nós não teremos outras pandemias, né? Enfim, né? Mas eu só queria dizer isso e torcer para que o bom senso prevaleça lá no TSTF, a gente não tem esse outro retrocesso. Então, em relação, já partindo então para o cenário da pandemia, então veja, assim, eu vou falar que está uma coisa meio paradoxal hoje, dia 1º de setembro, né, que os dados, né, a média móvel de casos e de mortes, ela vem caindo, a taxa de ocupação em vários hospitais vem caindo, aí no Brasil todo, com exceção de umas cidades do Rio de Janeiro e algumas cidades de São Paulo. Então, e a imprensa, eu não acompanho muito a imprensa corporativa, mas quando eu vejo, assim, a imprensa parece que está... A mensagem que se passa é que a pandemia acabou, né? Então, vejam, se nós temos uma ameaça nova, assim, parece que é uma coisa que não tem fim, é ruim ficar falando isso, fica parecendo que eu sou o arauto das más notícias, né? Nós somos o arauto das más notícias, mas a realidade é essa, nós temos uma ameaça da variante Delta. A variante Delta, ela está quase que metade dos vírus circulando, já é a variante Delta, alguns estados e cidades, ela é a prevalente. Como você sabe, essa variante Delta, ela tem uma taxa de transmissão muito mais alta do que a variante original. Aí eu vou falar um dado aqui para vocês, que o RT, aquele número de transmissão, replicação da doença, por exemplo, da variante original, uma pessoa passa para 2 a 3 pessoas, né? Então, a cada 10 ciclos de transmissão, nós teremos 6.000 pessoas contaminadas a partir de um caso. A variante Delta ela passa de 6 a 8 pessoas, né? Então,
a cada 10 ciclos, aí eu estou falando no cenário, pessoal, sem vacina, quando o vírus tivesse chegado hoje no nosso meio, né? Um cenário sem vacina e sem essa história de infecção. Então, da variante Delta, se na variante original, a cada 10 ciclos teríamos mais ou menos 6 mil casos, na variante Delta, a cada 10 ciclos teremos 60 milhões de casos. 60 milhões, isso mesmo, né? Então, você vê que o que nos ameaça agora é a variante Delta, né? Eu estou falando isso porque a gente está avançando na vacinação, né? A gente está aqui em Belo Horizonte, está com 42% da população plenamente vacinada, a população-alvo, e 80% da população com uma dose, né? Então, você veja que a variante Delta ela tem essa capacidade de transmitir com muita facilidade. Por isso que a gente está com receio de um recrudescimento da pandemia em setembro, agora, nesse mês que se inicia, no Brasil, a partir do dia 15, na segunda quinzena de setembro, por exemplo, talvez. Então, eu estou um pouco... Eu tenho a gente tem 2 cenários, trabalhamos com 2 cenários. Um cenário que vai aumentar o número de casos e que o número de internações e mortes não vai acompanhar a curva, né? Se a curva está aqui de casos, geralmente a curva de mortes também acompanha, né, de internação. Então, a expectativa nossa, aí seria um cenário mais favorável, que aumenta o caso, e a curva ela não aumenta tanto, ela fica aqui, né? Como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra. Aumentou muito na Inglaterra e a letalidade se manteve sem muito impacto na assistência hospitalar, né? E o outro cenário é o cenário dos Estados Unidos, por exemplo, que acompanha, subiu a curva e subiu também o número de casos de mortes. Lá está com, antes de ontem, foi 155 mil casos em apenas um dia e 1.800 mortes em apenas um dia nos Estados Unidos, né? Claro que tem diferenças nos países, né? Mas nosso cenário ele é preocupante, tendo em vista que foi flexibilizado quase tudo no Brasil inteiro, né? As pessoas estão se comportando de uma forma muito errática, né? Claro, muito por conta da política desde o início do Ministério da Saúde, da Presidência da República, de menosprezar a pandemia, de não fazer um controle adequado da pandemia, mas aí é uma outra história, né? Então, há a possibilidade de ter um recrudescimento da pandemia, esses 2 cenários. Eu acho que não vai ser tão grave como foi a última, que nós tivemos um impacto assustador no final de março, início de abril, com alta taxa de letalidade, CTIs lotadas, faltando leito, às vezes faltando oxigênio aí perto de vocês, alguns de vocês moram perto de Manaus, aí na região da Amazônia. Manaus foi uma cena dantesca, né? Eu acho que não vai repetir daquele jeito, daquela intensidade que foi final de março, início de abril, mas pode aumentar com esses 2 cenários. Aumenta com aumento de taxa de mortes, aumenta sem aumento assustador de taxas de mortes, né? Então, esse é o cenário que se prevê para o Brasil, né? A gente tem visto isso acontecer na Inglaterra, no Israel, como eu falo, no Israel, né? Principalmente e Estados Unidos. Lembrando que Inglaterra e Israel são países que avançaram muito na vacinação. Aí eu abro um parênteses, né? O Brasil, pelo menos aqui em algumas regiões do Brasil, por nosso Programa Nacional de Imunização, nós estamos à frente dos Estados Unidos em primeira dose. Já passamos os Estados Unidos, já passamos Israel, eu acho, em primeira dose. Pelo menos aqui em Minas e BH, nós estamos com 80% da população vacinada com a primeira dose. Muito por conta do PNI, que aqui nós não temos o negacionismo, os antivacinas, eles não são tão fortes, felizmente não são tão fortes aqui no nosso meio. Então, nós estamos avançando na vacinação e isso pode ter um impacto no controle de uma explosão de casos, como a gente viu em final de março e início de abril, como eu disse para vocês. Então, o cenário, mais ou menos, é esse, né? Se não tivesse essas novas variantes, eu estava muito mais animado com o controle adequado da pandemia até o final do ano, mas com essa nova variante, aí eu estou citando a Delta, ela nos deixa um pouco preocupados e receosos do futuro próximo, né? Então, mas eu acho que esse é o cenário, assim, não deve fugir muito disso, desses 2, aumento sem aumento de mortes, aumento com aumento de mortes, né? Lembrando, claro, pessoal, nós estamos com uma média móvel de 700 mortes por dia, ainda é muito alto, né? Eu não quero banalizar essas mortes. Nós estão morrendo pessoas, 700 pessoas por dia, há muito tempo estão morrendo muitas pessoas por dia, que isso é inaceitável também, né? É um problema que nós banalizamos, né? Nós banalizamos
essa história das mortes, né? O Brasil é um país complexo, né? Vocês estão vendo, a gente banalizou isso tudo e ligou assim, acabou, né? Então é muito triste a gente viver nessa situação, né? Mas esse é o cenário, Glauber, que eu acho que pode acontecer, né, nos próximas semanas. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu não sei se é uma dúvida assim muito banal, mas se o senhor puder falar um pouquinho para a gente. O senhor mencionou a variante Delta, e eu vejo muitas vezes as pessoas com dúvidas a respeito do que se trata uma nova variante, uma nova cepa, como é que surge, o que isso tem a ver ou não tem a ver com vacinação. É possível o senhor clarear um pouquinho mais para a gente essa Tá. questão? Então, tá, vamos lá. Então, o vírus, né, o SARS-CoV, é um vírus de RNA, igualzinho ao HIV, por exemplo, né? E os vírus de RNA, igualzinho da gripe, por exemplo, eles naturalmente eles têm muitas mutações. Quando eles replicam, né, eles têm muitas mutações. O ser humano, por exemplo, raramente nós temos mutações, né? As mutações são o síndrome de Down, anemia falciforme, por exemplo, né? Essas mutações ocorrem, felizmente, por a nossa reprodução, ela tem assim um corretor de texto, né? A gente, ao reproduzir aquela célula, a gente passa um corretor de texto, dá uma checada se está tudo certinho ali naquele cromossomo. É mais ou menos isso. RNA não, vai multiplicando sem essa autocorreção de texto, e a cada ciclo pode gerar umas mutações. E tem mutações que podem fixar, elas podem ser benéficas para aquele vírus, e tem mutações que não vai para frente, né? Então, no SARS-CoV-2, a gente viu desde o início da pandemia, isso foi em abril do ano passado, apareceu uma primeira mutação, que essa mutação facilitava a transmissão, a gente ficou ali, aí depois, logo depois, veio a primeira grande variante, que é a variante alfa, desculpa, a primeira grande mutação que apareceu foi a alfa, no Reino Unido, né? E as mutações elas aparecem quando tem muito vírus multiplicando. Só tem mutação quando tem muitos vírus multiplicando. E onde que tem muito vírus multiplicando? Onde tem um lugar que tem muitos casos. No Brasil, na Índia, na Inglaterra, teve muito caso. E na Inglaterra aconteceu, na primeira mutação que nos preocupou, a alfa, foi no verão deles do ano passado. Todo mundo saiu lá também, isso não é coisa só do Brasil, felizmente ou infelizmente, não sei, mas o europeu e, no caso, o inglês, eles saíram no verão do ano passado, em julho, agosto, e é como se a pandemia tivesse acabado no ano passado. E, nesse momento, como tinha muitos vírus multiplicando, apareceu a variante alfa, que dominou o Reino Unido naquele momento. A variante alfa, quando a mutação ela é uma mutação que é boa para o vírus, no caso da variante alfa, as mutações que vocês já viram as fotografias do vírus SARS-CoV, ele é uma bolota cheia de coroa, né? Cheia de espinhos, né? E aqueles espinhos que fixam a nossa célula. Então, a nossa célula está aqui, vem um vírus fixa aqui na célula. E quando tem mutação que favorece o vírus, no caso da alfa, essa fixação é muito mais fácil. É como se fosse uma chave na porta que a chave entra fácil e vira, entra fácil e vira, né? É uma fechadura que fica muito mais fácil de abrir, né? Isso que aconteceu com a alfa. Então, quando ele tem essa facilidade, né, ele transmite com mais facilidade, ele pode ser mais, e é mais grave, né, é mais invasiva aquela infecção, e foi assim. Então, hoje nós temos 4 variantes que estão dominando o mundo, que não se preocupe, pode parecer outras mais, mas eu até acho que isso não vai ser muito mais grave, assim, porque já é grave o suficiente. Depois veio a beta apareceu na África do Sul. Felizmente, a beta tinha mutação importante ali, mas ela ficou mais ou menos restrita ali, porque a beta talvez é uma das piores variantes que tem do ponto de vista de ela é mais grave, ela não responde muito menos às vacinas, né? Depois veio a gama apareceu aí em Manaus, né? Antigamente era P1. O que a gama tem? Ela tem aquelas mutações que a alfa tinha, que facilitava o encaixe, e também ela aumentava a transmissibilidade e podia evadir, de uma certa forma, da reinfecção. E nós vimos as reinfecções para a variante gama, né? Porque ela consegue escapar da resposta imune, né? Então, é como se fosse um treinamento, né? Eu tenho uma equipe treinada para um jogo, vou usar a imagem do futebol, que vocês vão entender. Então, eu treino uma equipe para jogar contra aquele time que eu sei como é que é o ataque dele. Eu vou treinar a minha defesa para combater aqueles atacantes. E depois, na hora do jogo, troca os atacantes. Né? Troca os atacantes, um vai jogar pela esquerda, outro para a direita,
é uma outra pessoa. Então, é isso que acontece, e a defesa fica doida, que não consegue perceber onde está o atacante direito. É isso que são as mutações. Então, as mutações elas conseguem favorecer ao vírus de uma forma que ele transmite mais e pode escapar da resposta imune do hospedeiro e também da vacina. É isso que nós estamos vendo com a variante Gama e agora a variante Delta, que está preponderando e deve preponderar no mundo inteiro por enquanto, né? Então, acho que é isso que acontece com as mutações. Por isso que nós temos que reduzir a transmissão do vírus. Ao reduzir a transmissão do vírus, esse vírus tem menos chance de ter mutações. E não tendo mutações, as vacinas irão funcionar mais adequadamente. Acho que eu consegui explicar, Glauber. Tem mais... Conseguiu. Muito obrigado pelos esclarecimentos, muitíssimo importantes. E nessa toada ainda, professor, se o senhor me permitir, eu gostaria de lhe perguntar a respeito das vacinas, porque a gente tem, inclusive no Daime, a gente tem diferentes igrejas localizadas em diferentes lugares do Brasil, com diferentes perfis socioeconômicos também de pessoas, e há uma preocupação de boa parte da nossa irmandade, dos adeptos, em relação às vacinas, né? Muitas pessoas preocupadas das vacinas serem experimentais, não terem sido suficientemente testadas, ou terem sido desenvolvidas de uma forma apressada. Então, se o senhor puder contar um pouquinho para nós a respeito do processo de desenvolvimento, de aprovação, de aplicação de uma vacina como essa. Então, vamos lá. Então, eu acho que é legítimo, sabe, as pessoas terem essa dúvida, eu acho que é totalmente legítimo. Eu vou abrir um parênteses, se me permitem. Existe um movimento anti-vacinas que talvez esse movimento ele é ilegítimo. É ilegítimo do ponto de vista que eu acho que ele é oportunista, ele vem na onda do negacionismo, vem na onda dessa destruição da natureza. Esses movimentos anti-ciência, né, ele começa, uma coisa interessante falar isso para vocês, eles começam no aquecimento global. Né? Quando começa a falar do aquecimento global, tem um movimento contrário, falando que não era aquecimento global, que era ciclo da Terra, que poderia continuar mantendo a pegada nossa no desenvolvimento e tal. Vocês conhecem bem essa discussão, vocês vivem isso aí, muitos de vocês vivem próximo, né, nas fronteiras agrícolas. Né? Então, aí eles aproveitaram, e por trás desse negacionismo do aquecimento global, claro que tinha o poder econômico. Né? O poder econômico ele continua sendo, né, dominando, infelizmente, o mundo capitalista ocidental. E nesse vácuo veio o movimento anti-vacina, aproveitando esse oportunismo, que tem pessoas, eu falo, tem pessoas que questionam, que eu acho que é legítimo, tem pessoas que são oportunistas anti-vacinas, que estão de má fé. Né? Isso é má fé. Tá? Então, eu acho que é um grupo minoritário de cada 10 pessoas que têm medo, questionam, falam que vão tomar vacina, e tem trabalhos publicados dizendo isso, de cada 10 pessoas, em torno de 80% dessas pessoas têm uma dúvida genuína mesmo a respeito da vacina, que eu acho que é adequado, eu acho que nós temos que ter esse diálogo com essas pessoas. E quando nós estabelecemos um diálogo com essas pessoas que têm essa dúvida genuína, geralmente as pessoas elas entendem a importância da vacina e tem uma troca, né, o sinal, elas mudam e indicam que tomariam a vacina se necessário. Então, fecho parênteses, vou falar da vacina da Covid, né? Da Covid. Nós estamos diante, talvez, de uma das coisas mais fantásticas da ciência, né? Eu acho que antibiótico final da década de 30, na época da guerra, né? O soro de hidratação oral, né, da OMS, aí na década de 70, mais ou menos, e os antivirais, o coquetel anti-HIV. Se eu posso colocar isso na minha cabeça, assim, eu acho que são coisas que mais... E hoje a vacina da Covid. Eu acho que são 3 momentos que a gente tem eu acho que é surpreendente esses 3 avanços. Né? Eu acho que a vacina hoje está muito próximo do que foi o antibiótico na Segunda Guerra Mundial. Sabe? As pessoas morriam de pneumonia, morriam de qualquer infecção que não tinha antibiótico. Com antibiótico pararam de morrer. Claro que nós temos outros desafios das bactérias resistentes, mas é muito parecido. Né? E a vacinologia que nós temos percebido ao longo dessa última década foi um avanço surpreendente na ciência. Né? Então, vamos lá. Vocês lembram que em 2003 teve a SARS, que é a primeira SARS que aparece lá na China também,
Felizmente, ela não vai para frente, né? Aquela primeira SARS, ela não vai para frente, ela fica restrita, né? Não consegue fazer uma pandemia, foi dado um alerta, era um coronavírus também, e a partir daquele momento começou a fazer pesquisa de vacina. Então já tinha uma plataforma de vacina, ela só não foi para frente porque a doença desapareceu. Mas já tinha, por exemplo, quando eu vou desenvolver uma vacina, eu tenho que saber se contra aquele ou bactéria ou vírus, o que for, qual que seria meu alvo para poder combater, que a gente chama de alvo antigênico, ou seja, é como se fosse, voltando ao futebol, eu tenho que pegar naquele vírus qual que é o atacante que faz gol. É aquele atacante que faz gol, então eu vou fazer um anticorpo contra aquele atacante. E já lá atrás, a gente já viu aonde nós tínhamos que fazer anticorpo, era contra aquela espícula do vírus. Eu falei, né, no vírus, aquele vírus tem cheio de espinha, então eu tinha que fazer um alvo, que a gente chama alvo antigênico, ou contra aquele atacante. Pronto, já descobriu o alvo antigênico, já meio caminho andado. Isso é uma questão. Infelizmente, felizmente, em 2003, a doença não foi para frente, houve 8 mil mortes no mundo inteiro, a doença desapareceu. Em 2012, tem a MERS, que é aquela coronavírus do Oriente Médio. E lá está até hoje fazendo pesquisa de vacina. Né? Pegando a plataforma de 2003, em 2012 chega, continua fazendo a plataforma de vacina, mas o que acontece com a MERS? Ela não sai da Península Arábica. Ela fica ali, é aquela do camelo. Ela fica ali e não tem casos para testar a vacina. Mas já tem a plataforma de 2003, 2012, né? E agora, 2019, aparece o SARS-CoV-2. Eles já imediatamente já reestruturaram a plataforma desses dois coronavírus, né? E qual que é um outro grande desafio para desenvolver vacina? É recurso financeiro, né? É recurso financeiro, é desejo político, enfim. Então, assim, desde o início, teve várias ações no mundo da OMS, no CDC, no EMA, da EMA, Agência Europeia de Medicamentos, para facilitar e financiar, sem restrição, pesquisa de vacina, que já é um grande avanço. Né? O que nós sofremos aqui na universidade, as nossas vacinas estão aqui caminhando a passos lentos, porque não tem recurso financeiro. Então, isso não foi problema a partir de janeiro do ano passado. Né? Então, já começaram... E nesse intervalo, entre 2012 e 2020, 2019, tinha uma nova ferramenta em desenvolvimento, já sendo usada para tratar câncer, que era a vacina de RNA para tratar algum tipo de tumor. Né? Então, já tinha desenvolvido essa tecnologia, e a partir dessa tecnologia para tratar o câncer, eles começaram, você tem um RNA para o câncer, vamos fazer um RNA, vacina que eu estou falando da Pfizer, né, da Moderna, vou fazer uma vacina para coronavírus também. Então, imediatamente, foi uma coisa fantástica. Eu acho que o primeiro ensaio clínico, né, no ano passado, começou, eu acho que foi em maio ou final de abril. Isso é impressionante. 4 meses depois, já começa o ensaio clínico para vacina contra a Covid, dessas plataformas novas, ou plataformas que foram utilizadas para o Ebola, por exemplo. O Ebola também, ele usa uma plataforma parecida com a plataforma da AstraZeneca, se não me engano. Né? Que assim, eles conseguiram controlar a pandemia lá com a vacinação que foi em andamento junto com a pandemia. Né? Então, vocês vejam que não vem de ontem essa história. Essa história começa em 2003. Né? Já sabe o alvo antigênio, ou seja, qual atacante que vou ter que neutralizar, eu já sabia disso. Eu já conheço o coronavírus, né? As pessoas já conheciam o SARS, os cientistas já conheciam o coronavírus, qual que era o mecanismo de entrada da célula, mais ou menos como é que era isso. Então, vem uma história ao longo dos anos, não é de ontem para o ano passado para cá. E juntando a isso vontade política, eu nunca vi também vontade financeira, econômica, né, de financiamento, e eu nunca vi assim, e tem nos livros, nos artigos que a gente tem lido, essa parceria, assim, isso foi um lado bom, né, da pandemia, a parceria entre todos os cientistas foi impressionante, assim, a troca de informação, né, facilitando ensaios clínicos, então isso aconteceu. Agora vamos falar especificamente dessas vacinas, então a Coronavac, por exemplo, é uma vacina de vírus inativado, todo mundo já tomou, eu acho que todo mundo que está aí na selva já tomou, que está aí na Amazônia já tomou febre amarela, né? Todo mundo já tomou febre amarela, que é um vírus inativado, a gente já sabe essa plataforma, a gente conhece quais são os efeitos colaterais, os adjuvantes e tudo mais. Né? Então, se não tem que discutir com esse tratado do Coronavac. Da AstraZeneca e da mRNA,
são vacinas que são novas, né? Que a gente percebe também, que olha só que interessante isso, 90% dos efeitos colaterais graves vão aparecer depois de 12 semanas de qualquer medicamento que você tomar, ou medicamento ou vacina. E isso foi pesquisado, né? Nesses vários estudos clínicos que foram realizados, né? O número de efeitos colaterais graves, eu falo grave, porque uma dor de cabeça, uma febre, um mal-estar depois de uma vacina é normal. Você toma um paracetamol, toma um dipirona e resolve. Quando eu falo grave, o número de efeitos colaterais graves foi um número aceitável, fica ainda na ordem de 1 para 1 milhão de doses. Isso é normal, né? Isso está muito próximo do que a gente espera de qualquer intervenção de saúde. Você pode querer tomar, talvez, uma aspirina e ir parar no hospital por conta de hemorragia digestiva alta. Você pode tomar uma dipirona e parar no hospital por conta de uma anemia aplásica, se a medula para de produzir hemácia, por exemplo. Qualquer procedimento, qualquer medicamento que você vai usar tem um efeito, não é isento de risco. Isso que eu estou falando, nada é isento de risco. Diante disso, né, foi feitas pesquisas que começam lá atrás, testaram a pesquisa, viu que não tinha um número proibitivo de efeitos colaterais, né, naqueles 12 semanas após a aplicação das doses da vacina, viu que ela produzia anticorpo, viu que ela protegia contra a infecção e formas graves, né, e daí foi liberado, né? Então, toda vez que a gente libera, na medicina é assim, também na nossa vida é assim, né? Toda vez que a gente libera no caso, né, da medicina, da saúde, modo da saúde, a gente vai ao risco-benefício. Qual que é o benefício da vacina? É muito maior do que o risco. É muito maior, não é inquestionável o benefício que essa vacina pode trazer, né? Então, por exemplo, se essa vacina contra uma doença que só tem... Vou chutar aqui, tá, gente? Só tem uma doença tem no Nepal, né? Um vírus letal que aparece, vou falar no Nepal ou, sei lá, no país da África qualquer. E tem uma vacina, né? A vacina é segura. Mas para que eu vou tomar essa vacina? Mesmo que ela for segura, eu não vou tomar essa, eu não vou para lá. Quer dizer, claro, eu não estou pensando em ir para o Nepal nem para o país da África que tem aquele vírus. Então, o risco é muito maior do que o benefício. Agora, do Covid, não. Nós estamos diante de uma pandemia, das piores pandemias, pior do que foi a pandemia, talvez, de 1918. Já vai fazer, daqui a pouco, faz 2 anos de pandemia. O que nos vai tirar dessa crise vai ser a vacina. Porque a vacina ela é segura, né? E tem essa falácia, assim, mas precisou pouco tempo. Precisou pouco tempo, claro, porque começou agora, o ano passado, tem 1 ano que nós estamos usando vacina, mais de 1 ano, tem 1 ano e 6 meses, né? E nós não vimos aumento de casos graves depois desse processo. Aí o que acontece? Aí eu volto lá no negacionismo, né? Volto lá no antivacinas, na década de... Agora se é a data. Publicaram um artigo horroroso sobre o autismo e vacina do sarampo. Tudo começou aí. E depois de uns 5, 6 anos, foi retratado esse artigo, eles retiraram esse artigo dos anais, acho que retiraram esse artigo, indicando que era tudo que tinha erros graves e até desonestidade do autor quando ele associa a vacina do sarampo com o autismo, né? Eu acho que tudo ficou na cabeça de todos nós, acho que tem essa lenda, né, que a vacina causa autismo, né? Aí voltando das vacinas, da segurança das vacinas, né? Vamos falar varíola, sarampo, difteria, tétano, rubéola. Aí eu posso falar de meningite, de pneumonia, da vacina da gripe. Eu falo citando só 8 aqui, só 8, né? Todas as doenças controladas com a vacina. Sarampo, pessoal, não sei qual a idade de vocês, eu me formei em 86, antes de me formar, quando eu era aluno, na enfermaria do Hospital Pediátrico aqui em Belo Horizonte, era só sarampo. Menino morrendo, muito menino morrendo. Muito menino morrendo. Não tem sarampo mais. Claro, tem uns surdos ali ou acolá, porque não tomaram vacina, né? Difteria, tétano, a gente via difteria, tétano, não vê mais. Né? Varíola, gente, varíola graçou durante séculos no mundo inteiro. Varíola não tem varíola mais, por conta da vacina, né? Mas pode dar efeito. Como eu falei para vocês, eu posso tomar uma aspirina e ir para o hospital. Eu posso tomar um anti-inflamatório e ir para o hospital, por exemplo, com um efeito colateral grave.
né? O benefício da vacina suplanta em muito o pequeno risco que ela pode ter, né? Então, assim, não tem porquê, assim, o RNA, vamos falar da RNA, que as pessoas começaram a falar que vira jacaré, o idiota do ocupante do Palácio do Planalto falou que poderia virar jacaré, né? Que jogando contra a vacina, né? O RNA vírus, ele é o RNA mensageiro de vírus. O que é essa vacina? Esse RNA ele vai fazer que o organismo produza as proteínas que parecem com o SARS-CoV-2, anticorpo contra elas. E esse RNA vírus, ele não entra em contato com o nosso núcleo celular, ele não entra em contato com o nosso DNA. Né? Então, não tem nada de alteração no cromossoma, não tem nada de chip. Né? Assim, é muito triste ver isso. É muito triste, no século XXI, pessoas que estão falando que vai ter um chip, vai ter um viral jacaré, sabe? Então, assim, nós temos que combater isso. Né? E mais do que nunca, eu acho que aí na população ribeirinha, nesses rincões aí, né? Eu acho que nós temos que levar essa boa informação, a boa prática, né? Vacina que vai nos tirar desse atoleiro, né? Vacina que tirou o mundo inteiro do sarampo, que acabou com varíola, acabou com difteria, acabou com tétano, né? E o Brasil, felizmente, aí eu volto nessa fala, que por ter um Programa Nacional de Imunização potente, forte, com 48 anos de existência, reconhecido internacionalmente do nosso SUS. Então, nós temos uma tradição de vacina no Brasil. Em 2009, na H1N1, vacinando 80 milhões de pessoas em 2 meses, em 3 meses. Na década de 70, 17 milhões de crianças foram eliminadas. Esqueci da poliomielite, né? Foram vacinadas contra a poliomielite, sabe? Então, assim, é a vacina que vai nos tirar desse lugar que nós estamos ruim, dessa crise não só sanitária, mas crise humanitária também. Ela é segura, o risco-benefício é assim, o benefício e o risco está aqui, ó. Mas nem vão ver, está lá em cima, está, né? Lá no topo do pé de nossa uma e o risco está lá embaixo na raiz dela. Então, o risco é muito pequeno, né? Então, vocês podem e devem se vacinar. Caso contrário, nós nunca vamos sair desse atoleiro, né? Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Muito obrigado, professor. Nossa, muito, muito grato mesmo por tantas informações qualificadas. E agora, aproveitando esse gancho, né, de riscos e benefícios, uma dúvida que aparece recorrentemente nos nossos diálogos aqui também nas igrejas é que algumas pessoas imaginam que uma vez que as pessoas vacinadas, em alguma medida, elas também têm a possibilidade de transmitir o vírus, isso significaria que, do ponto de vista da transmissão, aliás, da proteção coletiva ao outro, não faz muita diferença se vacinar ou não. Então, quer dizer, se eu não protejo totalmente o outro, então eu posso ficar livre para me vacinar ou não, porque isso não vai fazer diferença, diz respeito só à minha pessoa. Então, eu queria te perguntar assim, a respeito da relevância da dimensão coletiva da vacinação. Sim, eu acho pergunta, porque, veja, como eu disse, a vacina tem esse poder de criar a imunidade de grupo, eu não gosto de falar de rebanho, de grupo. Né? Se eu estou vacinado e posso transmitir, isso é uma verdade, mas é uma verdade, mas para falar, não é verdade, mas assim, se eu não estou vacinado e recebo o vírus, primeiro, eu posso ter uma doença muito grave, que o Delta já está mostrando que é uma doença, eu posso morrer, inclusive, eu posso morrer. Né? Se eu estou vacinado, o meu tempo de eliminação de vírus é menor do que se não tivesse vacinado. Então, de uma certa forma, eu posso eliminar, mas eu elimino por menos tempo do que uma pessoa não vacinada. Isso já é um mecanismo de proteção. Trabalhos já acontecendo já na Escócia, principalmente, um dado muito bacana da Escócia e da Inglaterra, né? Mostrando que aquelas pessoas vacinadas, numa casa onde a pessoa que teve a doença foi a pessoa, primeiro caso, e ela foi vacinada, ela transmitiu menos para as suas pessoas em volta dela, mas transmitiu, mas menos do que se não tivesse vacinado. Então vocês vejam, pessoal, a saúde, você sabe muito bem disso, nessa coisa dicotômica, sim e não. Né? Não protege, então pronto. Né? A gente tem o ser humano para facilitar, sei lá, o raciocínio, falar protege ou não protege. É uma escala de cinza, vai do cinza clarinho até o cinza escurão, sabe? Então, cinza, vamos dizer assim,
o cinza clarinho ou o cinza escurão, ele protege totalmente. O cinza clarinho não protege, a pessoa fica doente. Mas essa é a vacina. A vacina ela não é cine, não é dicotômico, não é 880, não é isso. Ela protege. Primeiro, te protege de uma certa forma para você não ficar doente, para você não ir para o hospital. Se você for para o hospital, você tem menos chance de ir para o CTI. Se você for para o CTI, tem menos chance de você morrer. Isso é óbvio. Né? E te protege também da doença também. Não tanto quanto proteger das outras variantes, mas te protege. Assim, é claro que a vacina sempre... E outra coisa, a vacina, todas as vacinas, aí eu falo da gripe, emblematicamente, elas protegem menos a população acima de 80 anos de idade. Isso sempre foi assim. Todas as vacinas, no idoso, principalmente acima de 70, 80 anos de idade, têm uma eficácia mais baixa. A pessoa pode vacinar e pode morrer, inclusive. Mas a chance dele morrer diminui em relação à pessoa que não foi vacinada. Um idoso vacinado e um idoso não vacinado, né? O não vacinado tem muito mais chance de morrer do que o vacinado. Né? Infelizmente, não é 100% de proteção que eu dou. Mas nada é isso, assim, nada na vida é 100%, né, gente? Vamos combinar. Né? Então, assim, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida? Né? Eu tenho que... Eu não posso dirigir bêbado, tenho que usar cinto de segurança, eu tenho que fazer exercício físico, tenho que comer adequadamente, tenho que dormir bem, não é isso? Né? E tenho que tomar minhas vacinas. Ah, mas tá, eu posso morrer. Posso morrer de acidente de carro. Uma pessoa passa na contramão, passa em cima do meu carro, eu morro. Eu posso ter lá um raio cair na minha cabeça. Né? Eu posso ter um câncer. Posso, tudo isso eu posso. Mas, assim, veja, eu tenho que fazer tudo para ter uma vida boa e longa. Né? Isso faz, como eu falei para vocês, não fumar, dieta, usar cinto de segurança, não dirigir bêbado, tomar minhas vacinas. Né? E posso acontecer uma fatalidade. Mas a minha chance é menor do que a sua, que bebe, dirige sem cinto, usa um carro com pneu careca, bebe todas, não come direito e não toma vacina. Né? A minha chance e a sua de viver mais está na óbvio. Posso até morrer antes de você, mas se fazer uma estatística de cada 100 pessoas que seguem isso, de 100 pessoas que não seguem, vai ter mais, ao final de 20 anos, aquelas 100 pessoas que seguem tudo vai estar mais vivas do que você, daquele grupo de 100 pessoas que não seguem nada. Isso é óbvio, isso é estatístico, né? Isso não tem como... Isso é a vida real, né? Então, se eu acho, pessoal, que a gente tem que buscar a boa informação. Aí eu posso até fazer, sabe, Glauber? A gente tem um boletim matinal aqui da UFMG, que desde o início da pandemia já está no quase 500. A gente solta todo dia de manhã um boletim sobre a Covid. Né? A gente traduz artigos científicos, coloca notícias, coloca dados epidemiológicos. Eu acho que quem leu, quem está lendo desde o início, se virou um expert em Covid, né? Então, acho que é bom vocês ter acesso à informação. Se vocês quiserem, eu posso passar o link para vocês entrarem no grupo. É um grupo de transmissão, você só recebe entre 6 da manhã e 7 da manhã, de segunda a segunda, a gente publica esse boletim, que é uma forma de dialogar com a população leiga e população também... Eu não gosto de falar leiga, né? População não da área de saúde, né? Então, sim, pessoal, eu acho que vacinem-se, né? Você vai proteger a sua comunidade. Né? Se você é jovem e não vacinou, né, você vai levar o vírus para a pessoa anciã perto da sua casa. Se você vacinou, a sua chance de levar o vírus para essa pessoa mais vulnerável diminui. Se você está com máscara, então diminui ainda mais. Né? Então, você não tem razão para não vacinar, pessoal. Não tem razão para não vacinar. O benefício, ele, olha, infinitamente maior do que o risco. Obrigado, professor. Eu gostaria desse link, por favor, se for possível, Vou depois mandar para você compartilhar depois conosco. aqui. Você pode passar para os seus colegas aí. Tá bom, muito obrigado. E já que o senhor tocou na questão da máscara, quando uma pessoa se vacina, é importante que ela continue usando máscara? E aí, pegando o gancho dessa pergunta, só mais uma sobre máscaras, a respeito das diferenças entre os tipos de máscara, né? É muito diferente usar uma N95 e uma máscara de pano que minha tia, por exemplo, costurou. Tá, então vamos lá. Boa pergunta. Então, da máscara, para a gente abandonar o uso da máscara, primeira coisa, nós vamos ter que ter 80% a 90% da população plenamente vacinada. Talvez a gente consiga isso no final deste ano. Né? E, claro, a atividade de transmissão do vírus lá embaixo. E a expectativa nossa é que máscara e vacinação caminhando, aquele número de casos vão só diminuindo,
Quem sabe eu acho que no Natal a gente vai ter um Natal menos triste do que foi o Natal do ano passado, e pode ser até que a gente tenha carnaval esse ano que vem, né? Mas eu acho que nós temos que manter vacina por tudo que eu disse, né? Que a população ainda não está plenamente vacinada. A máscara, pessoal, a máscara é engraçado que eu vivi a pandemia, o início da epidemia do HIV, que eu estava acabando a minha formação, veio a epidemia do HIV e como que tem semelhanças, né, no enfrentamento das duas pandemias, né? Uma das semelhanças é isso, o negacionismo, né? As pessoas não acreditavam na camisinha, por exemplo, do HIV. Né? A gente falava da camisinha, que era segura, o vírus é muito microscópico, ele não consegue, ele passa nos buraquinhos da camisinha, era essa fala. Né? E essa fala vinha com uma coisa ruim por trás. Se a camisinha não protege, para que eu vou usar camisinha? Então, vou usar sem camisinha mesmo. Né? E deu no que deu. Né? Aí teve a discussão da máscara. Ah, a máscara não protege, mas gente, todos, mas assim, tem uma pletora de trabalho, uma quantidade de trabalhos mostrando aquelas comunidades onde tiveram máscara e que não tiveram máscara. No próprio Estados Unidos, Estados Unidos e Brasil, nesse enfrentamento é muito parecido, né? É um laboratório a céu aberto. Os condados dos Estados Unidos, no sul do país, aí eu falo de Louisiana, Flórida, Kentucky, Missouri, Texas, Geórgia, onde tem muitas pessoas anti-vacinas e anti-máscara. Outro dia mesmo apareceu no noticiário um cara que morreu, né, da Flórida, que ele era um anti-vacina, anti-ciência, ele morreu de Covid. Né? Então, nesses estados onde tem menos, em condados, cidades onde não tem mandato para vacina, né, obrigatório de vacina, o número de casos foi lá em cima. Né? Então, nós, por exemplo, em Belo Horizonte, pelo menos quando eu vou para o hospital, para a região central de BH, eu vejo a maioria da população de vacina. Né? Então, qual vacina utilizar? Então, eu vou considerar ambiente não hospitalar, tá? Ambiente de vocês aí, das igrejas, dos cultos, da rua, do comércio. A melhor vacina, a melhor máscara é aquela máscara bem posicionada, né? Claro que se fosse possível ter N95 para todo mundo, na verdade, eu não sei se precisa usar N95 nesses ambientes não de saúde, sabe? Eu acho assim, o que eu tenho feito? Né? Orientado, né? Eu uso 2 marcas caseiras, tá? Ou uma cirúrgica por baixo e põe uma de pano por cima. Aí de pano tem que ser 2 faces. Não pode ter a costura no meio, tá? Essa costura no meio não é tão boa, tem que ter a costura na lateral. Então, sem costura no meio, de dupla face e 2 máscaras, bem posicionada. Essa é a máscara cirúrgica. Na verdade, os trabalhos também mostram que, assim, se uma máscara N95 ou PFF2 não bem posicionada, mal encaixada, ela não protege, igual uma máscara de pano que não encaixada. Né? Então, as 2 máscaras vão fazer o quê? Ela vai permitir que a máscara fique bem encaixada no rosto, né? Aqui e abaixo do queixo. Né? Então, assim, eu acho que é uma máscara cirúrgica, depois em cima uma máscara de pano, bem fixa, em cima do nariz. Né? Vai entrar no comércio, numa farmácia, numa drogaria, o que for, numa sacolão, né? Encaixa a máscara lá em cima, cá embaixo, né? Saiu do comércio, desse lugar, lava as mãos, né? Você está seguro, né? Tá protegido. Né? Então, eu acho que para esse ambiente que não é de saúde, eu não preciso de máscara N95. Né? Então, acho que é isso. O ideal é uma máscara de cirúrgica em cima de pano ou 2 de pano, né? Cada uma com dupla face. E sempre bem encaixada. Aquela que a gente fala, e o nariz, quando fala, ela vai... Não, eu fico até irritado, né? As pessoas falam e ela fica aqui assim, falando. Toda hora que ela fala, passa do nariz. E tem aquela costura no meio, aquilo não é bom, sabe? E aquela com costura no meio também não é legal, sabe? Então, use 2 máscaras bem encaixadas e troque sempre que elas estiverem umedecidas. A gente acha que a cada 2, 3 horas tem que trocar. Muito obrigado, professor. Eu sei que o seu tempo também, né, o senhor está gentilmente nos cedendo essa possibilidade, então eu tenho só mais 2 perguntinhas. A primeira é que nós sabemos que o senhor tem liderado, né, juntamente com outros especialistas também, o combate à pandemia em Belo Horizonte.
E aí, dentro da sua experiência de retomada de atividades, retomada das escolas e assim por diante, o que que funciona e o que que não funciona no comportamento das pessoas em atividades coletivas? Ó, é difícil demais, porque assim, eu fico até. É difícil responder, sabe, Gal? Porque a pandemia no Brasil ela teve uma coisa, né, a mais, um ingrediente a mais, que deixou ela. O Brasil é o pior país no controle da pandemia, né? Assim, em termos de mortalidade, em termos de tudo. Porque nós não tivemos uma centralidade do Ministério da Saúde, muito antes, pelo contrário, né? O Ministério quis federalizar cada um por si, Deus por cada um faz do jeito que quer, né? O próprio presidente que ocupa o Planalto hoje, ele jogou contra todas as medidas sanitárias. Então, isso pesa muito na população. Pesa demais. Imagina, um presidente anda sem máscara, fala que é gripezinha, tira a máscara da criança, né? Então, assim, a população fica na dúvida. Nós estamos lutando. Olha, se fosse um presidente normal, vamos falar normal, não genocida, já era difícil. Com o presidente genocida, fica quase que uma tarefa árdua, uma tarefa quase que enxugar gelo. É difícil demais, né? É difícil demais, né? Então, assim, a população fica na dúvida, o que funciona, o que não funciona. E, claro, também nós temos uma questão que é a questão, a gente não pode enfrentar a pandemia só com dados biomédicos, né? Nós temos que dialogar com a sociologia, sabe? Entender o que está acontecendo com aquela população. O ideal, qual que é o ideal? Era colocar todo mundo em quarentena, igualzinho a China fez, colocar de quarentena, dar garantia para aquela pessoa não passar fome, dar garantia para o dono do comércio não fechar seu comércio, né? E ficar realmente de quarentena. Nós nunca fizemos quarentena no Brasil, vamos combinar. Nunca tivemos lockdown, nunca, nunca. Ele foi ruim e longo, né? Então, assim, tinha que ser feito aquele radical, mas para fazer radical, eu tenho que garantir que aquela pessoa que está em casa não está passando fome. Eu tenho que garantir que o dono daquele comércio não vai quebrar. Isso não foi feito, né? Então, diante disso, a gente teve que flexibilizar quando o cenário assim o permitiu, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né? E, claro, e quando eu falo de escola, eu acho que talvez a escola devemos proteger sempre as escolas. Não devíamos ter fechado, eu acho. Na época, ele não sabia. Né? Naqueles alguns momentos, poderíamos ter aberto a escola ano passado. Né? Hoje, a fala nossa é o seguinte: se for ter que fechar, a escola vai ser a última a fechar e a primeira a abrir. Felizmente, agora a gente aprendeu, né? E viu que é seguro, enfim. Né? O que não funciona, por exemplo, eu acho que a gente abriu, a gente abriu para eventos e tal. Eu não vou eu adoro cinema, né? Adoro teatro. Eu não vou em cinema, eu não vou em teatro. E muito menos em bares. Né? Não é hora para isso. Não é hora. Mas por que você abriu? Olha, não tem como manter fechado. Os índices estão adequados. Né? A gente sabe que no bar, gente, eu passo nas Belo Horizonte, quem não sabe, quem não é daqui, BH é a capital dos botecos. Então, ficamos fechados em um bom tempo, os botecos fechados aqui. Agora, imagina, Belo Horizonte deve ter, esse dado a gente tinha na prefeitura, eles nos passaram, mais de 30 mil garçons. 30 mil garçons. Muitos desses garçons estão na rua, morando na rua, por exemplo. Sei lá o que aconteceu com grande parte deles. Depressão, enfim. Né? Então, a gente teve que abrir. Boteco nunca vai funcionar, né, gente? Não funciona boteco. Boteco, futebol, vocês viram a cena de jogo de futebol que teve aí um mês atrás, mais ou menos, aqui em Belo Horizonte. Não funciona, porque as pessoas começam a beber, e as pessoas estão tensas, estão com o saco cheio, estão por aqui na tampa por causa da pandemia, e quer abraçar, quer encontrar. Né? Então, sim, se vocês for querer ir para o bar, para o boteco, para o restaurante, vá para um lugar que é pelo menos espaço aberto, na rua, na calçada, numa praça, né? Que ali é menos inseguro. Então, isso não sabe, é difícil, sabe, de falar, né? Manter distanciamento social no restaurante, no bar, no boteco, é impossível. Manter máscara nesses ambientes é impossível, né? Não funciona. Né? Por isso que a pandemia do Brasil fica sempre assim, nunca baixa, chega no vale. Né? Aí, só adiantando, acho que talvez assim, o que eu tenho falado muito, eu não sei a realidade de cada igreja, de cada culto que vocês fazem aí, mas eu imagino que a grande maioria mora em pequenas comunidades. Né? Eu acho que pequena comunidade é completamente diferente dos grandes centros.
para chegar na igreja, as pessoas vão a pé, ou de bicicleta, ou de cavalo, ou de outra tração animal, não tem aglomeração, é um núcleo muito pequeno de pessoas. Então, eu acho que... E as igrejas, eu não sei, infelizmente, eu tenho até vontade de conhecer as comunidades do Santo Daime, eu até tive mais curiosidade de experimentar também, assim, coisa, mas isso é outra história, né? Que eles de máscara, né? Eu acho que pode fazer, não precisa, sabe? Ou então faz individual, não sei como é que, não sei como é que são as relações, né? Ou faz individual. Eu acho que nesse espaço, nesses lugares, nas comunidades, né, da periferia da Amazônia, eu acho que não tem problema. Inclusive, eu defendia mesmo, assim, em Minas Gerais, pequenas cidades do Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas, não tinha por que fechar as escolas. Cidade pequena, coloca a sala de aula debaixo de um pé de manga, põe na rua, põe na praça, não tem por que fechar a escola nesses ambientes pequenos, sabe? Porque a criança vai a pé para a escola, vai de bicicleta para a escola, vai de cavalo para a escola, mesmo acontecendo com esses cultos aí, né? Aqui em Belo Horizonte, não, eu fui contra, por exemplo, as igrejas, tanto católicas quanto as evangélicas, elas não tinham condição de funcionar, ainda acho que não tem, principalmente as evangélicas, as pessoas cantam muito, muito alto, né? Você vê o passo das igrejas aqui de final de semana, todas muito cheias, né? E fechadas, infelizmente. Então, assim, não tem por que funcionar ali. Não dá para funcionar. Diferente, eu acredito, que do Santo Daime, né? Que vocês podem sair, né? Sair das quatro paredes, né? Ir para uma área externa da igreja, com banco, aí eu não vou ficar ensinando o Pai Nosso vigário, né? Então, é isso. Muito obrigado, professor. Então, aproveitando esse gancho, é a última questão que já foi, em grande medida, também esclarecida por ti, mas porque o Santo Daime ele tem várias comunidades presentes na floresta amazônica, mas também muitas comunidades urbanas, né? E tem essa característica muito presente de ser um ritual cantado, as pessoas cantam muito a noite toda, muitas vezes. Então, é possível fazer isso de uma forma relativamente segura? Assim, nesse sentido, quais são medidas, além dessa, né, que o senhor já trouxe, de eventualmente não, né, tentar, sempre que possível, uma reunião em uma área externa, o distanciamento social, mas há outras medidas a serem adotadas para uma retomada o mais segura possível dos centros religiosos? E aí, pensando nisso, claro que idealmente, né, podendo ficar com as portas fechadas, seria ótimo até a pandemia passar, mas nós também vivemos no interior do Santo Daime essas mesmas questões, né, trazidas por você para falar de sociedade de uma forma geral. Quer dizer, a necessidade das pessoas de se encontrar, necessidade das pessoas de se sentirem acolhidas, de serem atendidas, depois de um ano e meio, né, com tudo parado. Então, a primeira coisa é vacinar. Se já chegou na sua faixa de vacinar, vacine-se, né? Vamos contribuir para o controle da pandemia. Então, vacinar. Segundo, eu estou vendo aqui, já me falaram, né, que no ritual tem a talha, né, que as pessoas bebem o chá. Então, cada um levar seu copo descartável, cada um levar sua água. Você pode servir, eu fico imaginando assim, eu não sei, se no discurso você está falando bobagem. Serva-se do chá e mantenha o culto no ambiente externo. Se eu estou cantando no ambiente externo, sabe, eu não sei se as pessoas fica fácil de manter o distanciamento, mas sim, eu bebo meu chá, vou para a rua, vou para a área externa, fico ali no culto, né, cantando, se possível de máscara, mantendo 2 metros, eu acho que é seguro, sabe? Assim, eu acho que o benefício... Aí volta a falar do benefício do risco, né? Qual é o risco disso? Já tem 1 ano e meio que as pessoas não estão se encontrando, vem depressão, vem outros problemas de saúde e tal. Eu acho que talvez o benefício desse... Vocês podem fazer um evento teste, né? Se tem uma comunidade com 100, vamos fazer um culto para 50, depois faz outro para 50. Né? Aquela pessoa que está mais vulnerável, vamos esperar, sabe? Eu sou idoso, eu tenho 80 anos de idade, também minha vacina, mas eu acho que não é hora dessa pessoa ir para o culto, sabe? Por exemplo,
né? Porque essa pessoa está muito mais vulnerável ainda, né? Vamos fazer um evento teste, vamos ver, né? Ver se consegue manter o distanciamento, fazendo uma área externa. Eu acho que aí a gente pode ir tentando, sabe? Eu acho que o benefício vai ser maior do que o risco, né? Levar sua água, levar seu copo, né? Evitar contato físico, né? Sempre poder lavar as mãos, se possível, ter uma álcool, né? Álcool para lavar as mãos, que eu acho que falo álcool é mais prático, né? Mas pode ser água e sabão também e pronto, papel toalha, né? Mas eu acho que dá, sabe? Tem que ver particularidade de cada igreja, de cada comunidade, né? De tanto que estão vacinados, qual que é a taxa de infecção naquela comunidade. Eu acredito que deve ser muito baixa em todas as comunidades, né? Então, acho que acho que é isso. Estou vendo aqui o chat, ver se tem alguma coisa que aparece aqui. Distanciamento das cadeiras, claro, né? Se puder colocar a cadeira, né? Gente, vão abusar dos espaços externos. A gente vê isso na Europa, nos Estados Unidos, sabe? Desde a gripe, quando eu dei aula no início da pandemia, tirei umas fotos da gripe de 1918, as pessoas tendo uma aula na rua, reunião na rua, sabe? E lá é frio, né? Lá no hemisfério norte é muito mais frio do que aqui. Aqui chove, aí, principalmente aí chove muito, mas assim, nada que uma boa tenda não resolva, né? Tirar as paredes, colocar uma tenda. Olha, nesses espaços externos, a transmissão ela é quase que virtual, não com distanciamento, tranquilo demais, gente. Obrigado, professor. Tem só uma questão que me veio no privado aqui, já que o senhor estava olhando o chat, que acho que é da Clarice, que ela queria saber se a gente deveria observar também, continuar observando a taxa de transmissão. E se o ideal não seria, por exemplo, esperar essa taxa estar abaixo de 1? Olha, eu não sei se a Clarice está querendo falar, se a taxa de transmissão é RT, né? O RT já está abaixo de 1 hoje, mas o que a gente usa muito, Clarice, é a incidência de casos novos, todos os dias, né, naquela comunidade. No Brasil, por exemplo, casos novos são em torno de 25 a 30 mil casos por dia. Em Belo Horizonte está em torno de 150 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. É essa taxa que a gente usa. O ideal é, claro, que a taxa está lá embaixo, né? O ideal é a gente sair, assim, relaxar mais com a taxa abaixo de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. É essa a meta que a gente usa, sabe? Então, tem que ver como é que está aí na sua comunidade. Eu acredito, espero, que muitas delas... Eu fico imaginando que é muito fácil, deveria ser muito fácil controlar uma pandemia numa cidade pequena do interior, né? Por conta disso, não tem transporte público, não tem aglomeração, né? Seria fácil fazer o diálogo com a população, né? Então, assim, eu acho que o desafio de controlar a pandemia aí no interior do Acre é em comparação com Belo Horizonte, sabe? Teoricamente é muito mais fácil, seria muito mais fácil. Obrigado, professor. Então, é só para te pedir uma última gentileza, que é a Maria Luciane que está trazendo. Se você puder deixar um recado para a juventude daimista, que nós temos também um grande percentual de jovens, tanto na cidade quanto na floresta, que gostam de tomar o Daime, mas muitas vezes não tem muita clareza e informações qualificadas sobre a pandemia, né? Então, eu acho que os jovens, né? Eu acho que está chegando a vez de vocês vacinarem, vocês jovens até 18 anos de idade. Assim que chegar na sua faixa etária, no seu município, corra para tomar vacina. Essa fala, a Covid é muito branda, realmente é muito branda, mas a gente sabe que nós temos uma complicação da Covid, que é a pós-Covid, né? Ou Covid longa, que tem afetado os jovens também. Pode afetar pessoas que têm sintomas leves da doença. Então, olha, a infecção por Covid é uma infecção para não se pegar, mesmo que o seu risco seja pequeno. Então, mantenham cuidado, né? Eu acho que os jovens, né? Acho que a gente espera que a próxima vai ter, né? A próxima pandemia serão os jovens que vão enfrentá-la e espero que eles enfrentem melhor do que nós enfrentamos dessa pandemia. Então, vocês vão ser, talvez, os arautos da boa informação, né? Mantenha cuidado, né? Faça as práticas seguras, não leve o vírus para sua avó, por exemplo, né? Sua avó está vacinada, mas ela pode pegar o vírus e pode adoecer, como eu disse anteriormente. Então, mantenha-se sejam atores desse enfrentamento também, né? Atores potentes, né? Que vocês têm muita potencialidade para poder passar a informação correta. Use máscara, evite aglomeração,
tome a vacina, né? Eu acho que isso tudo vai ser importante para a gente controlar a pandemia, com a ajuda dos jovens, né, que vão ser a geração que vai enfrentar, como eu disse, vai enfrentar a próxima pandemia. E não sabe quando vai ser, mas que teremos uma próxima, teremos. Perfeito, professor doutor Nair Tupinambás. Quero agradecer em nome de toda a comunidade da ICEFLO, especialmente do Departamento Técnico Científico, e muito obrigado pela sua gentileza, né? Com desejo assim, de um bom trabalho, uma boa batalha, né? Uma boa continuidade no combate à pandemia. Muito obrigado, tá? Nada. Sigamos juntos aí. Boa sorte para nós. Quem sabe Valeu. o ano que vem a gente fica livre da pandemia e do pandemônio, né? Vai ser a nossa redenção ano que vem. Tchau. Tchau. Aí, pessoal, não deu para abrir perguntas para todo mundo, porque ele tem que trabalhar agora, a gente combinou até 9h30, tá? Por isso que nós terminamos. Mas ele já nos autorizou, já vai fazer essa autorização também por escrito, a compartilhar o vídeo com as comunidades e as igrejas da ICEFLO, tá bom? Então, nós vamos passar para a Secretaria Executiva e para o Conselho Administrativo, que o vídeo vai ficar disponível junto às nossas diretorias. Bom dia, gente.